iniciando a segunda sessão do nosso workshop. O Leandro fez uma pergunta sobre orçamento, pessoal, orçamento de campanha, quanto colocar. Vamos lá, sobre orçamento, mano. Quanto uma anotação para vocês fazerem, que eu acho que mesmo que eu faça as anotações aqui, se vocês quiserem anotando aí, pessoal, esse conhecimento ele absorve muito mais na mente de vocês, tá? Quanto mais caro for o produto do cliente, mais caro tende a ser o lead. Repetindo, quanto mais caro for o produto ou serviço do cliente, mais caro tende a ser o lead. Ou quanto mais fechado for o público. Por exemplo, no caso do Thiago Rabelo, que eu dei o exemplo para vocês recentemente, que ele só atende médicos. Cara, o Brasil tem 600 mil médicos aproximadamente. Parece muito, mas num universo de 200 milhões, eu nem sei quanto que é isso percentualmente, entendeu? Então, assim, é um percentual muito pequeno para o tamanho da população. Então, é um público reduzido. Ok. Só que o público dele não é todo médico. Por exemplo, ele não quer pegar médico residente que está começando, ele não quer pegar médico que está vivendo de plantão. O público deles são médicos que ganham acima de 40 mil. Tem como saber? Não tem. Onde é que a gente pode saber mais ou menos segmentar? Aí vai talvez por cargo, só que você tem que torcer para que esse médico tenha um perfil no Facebook e ele tenha colocado lá no cargo dele no Facebook que ele é neurocirurgião, que ele é pediatra, que aí é que o Facebook consegue filtrar. Como o pessoal parou de usar o Facebook em grande parte dos públicos, o Facebook não consegue mais mapear isso com tanta clareza. Aí é onde você segmenta às vezes por cidade, por área de trabalho, que eu vou abrir depois para vocês essa parte de segmentação, fica mais fácil. Então, quanto mais, o primeiro ponto que eu posso explicar para vocês é quanto mais caro for o produto ou serviço, ou quanto mais específico for o público, mais caro tende a ser o lead, porque o Facebook vai ter mais trabalho para encontrar essas pessoas. No caso de produtos de alto padrão, por exemplo, imóveis, carros, que não é todo mundo que tem dinheiro para comprar, e nem todo mundo que está apto para comprar naquele primeiro momento, então é mais difícil para o Facebook encontrar essas pessoas, porque geralmente é um povo que trabalha, que está no dia a dia ali correndo na correria do dia a dia, não para ficar olhando a rede social o dia inteiro, que é diferente do público do Tigrinho, por exemplo. Geralmente quem que acessa o jogo do Tigrinho? Em sua grande maioria, povo desempregado, Bolsa Família, que é o povo que está em casa de boa, que tem tempo, tem tempo de sobra para ficar ali mexendo no celular. É esse, por exemplo, eu sou um cara que mexo muito com o celular o dia inteiro, porque a gente está o dia inteiro nessa dinâmica de rede social. Eu vejo anúncios de todo tipo. Mas se o público é fechado, geralmente tende a ser mais caro. E aí, tá, então eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente ir por partes aqui, para eu poder explicar para vocês essa questão de orçamento, tá? Deixa eu abrir aqui o gerenciador. Então eu vou entrar aqui no gerenciador de anúncios, business.facebook.com/ads manager. Deixa eu voltar lá na conta da Premium Service, que é o perfil que a gente está utilizando, tá? Eu vou dar um zoom menos nessa tela só para caber mais informações. Qual que é a primeira coisa? Aquela hora a gente viu, na primeira sessão, a gente viu sobre os tipos de campanha. Mas antes disso, eu acho que o primeiro passo que eu posso recomendar para vocês ao entrar na conta de anúncios do cliente, tenha ela campanha ativa aqui ou não, esse menu lateral aqui, vocês vão ter visão geral da conta, que quase geralmente a gente não entra aqui, essa é realmente um panorama da sua conta para você ter uma noção e tal, aqui, mas aqui não tem muita informação que seja útil, tá? Aqui geralmente não tem muita coisa que você possa fazer. O menu que geralmente, tanto é que ele geralmente abre aqui mesmo em campanhas, tá? Que é o menu principal, onde você tem acesso aqui às campanhas como um todo. Relatório de anúncios. Pessoal, o relatório de anúncios do Facebook é muito complexo. Eu nem uso ele, na verdade. Quase nunca uso. Eu prefiro ver por aqui mesmo. Se eu tiver que tirar print, eu tiro o print dessa tela aqui. Eu nem uso quase esse relatório, porque eu acho ele muito complexo. O primeiro lugar que eu recomendaria vocês irem na conta de anúncios do cliente é em público. Caso vocês queiram, antes de começar qualquer atividade na conta do cliente, vocês queiram criar um público primeiro. É obrigatório vir para essa tela primeiro? Não precisa. Você pode criar esse público lá na hora de criar a campanha. Mas, em alguns casos, é bacana você criar aqui. Nesse público dele da Oficina Premium Service, eu só tenho um público criado que está aparecendo para vocês aqui, que são os bairros nobres. Nesse caso, na verdade, eu nem é o bairro nobre. Esse público aqui, eu joguei um pino em cima do mapa na localização dele, que é a Avenida Eduardo Elias Aram, 2461, e botei um raio de 5 quilômetros, tá? Então nem é bairro nobre, eu coloquei um raio de 5 km. Eu acho que eu posso até trocar, não sei se dá para trocar o nome desse público aqui, deixa eu ver aqui. Pino, 5 km. Ok, atualizar, só para deixar padrão. E aí todas as campanhas que estiverem usando esse público aqui, ele vai atualizar e vai para esse novo nome agora, Pino 5 km. Primeiro passo.
Criar público. Aí você tem duas opções aqui: público personalizado e público semelhante. Público semelhante, pessoal, você só vai usar quando o cliente tem uma audiência gigantesca. O que geralmente, para gente que trabalha com negócio local, não é o caso. Esse público semelhante, eu geralmente recomendo para quando você vai atender perfis que tem acima de 1 milhão de seguidores. Porque você vai pegar o público semelhante ao que ele tem. E aí você vai selecionar da onde você quer puxar o público e vai dizer, ó, eu quero 1%, 2%, 3%, 4%, 5% semelhante a essa audiência. Só que quando você pega, por exemplo, você pega a fonte, que é público personalizado, que é o que a gente vai criar aqui, geralmente é uma fonte muito pequena, é 30 mil, 40 mil, 50 mil, 100 mil pessoas. Então não faz sentido usar. Isso aqui realmente você só usa quando é um público gigantesco, aí você quer criar um público semelhante a esse. Quando não, você sempre vai usar público personalizado. Então vamos lá. Campanha, gerenciador de anúncios, menu lateral, públicos. Clicou, vem para essa tela, aí você vem em criar público. Em criar público, você vai vir em público personalizado, que é onde você vai definir o tipo de público que você vai criar. Cliquei, ele abre essa janela para mim. Aí ele vai me perguntar, ok, Alan, qual é a fonte desse público? Qual é a fonte desse público que você quer puxar? Aí ele me dá aqui a opção de site. Então, eu tenho um pixel instalado no site do cliente, eu seleciono ele aqui, e aí eu vou avançar e vou selecionar o pixel desse site que está instalado. Eu estou na conta de anúncios do cliente, aí vai puxar os ativos dele e vai me dar o pixel do cliente. Como a Premium Service não tem site e não tem pixel, ele provavelmente não vai aparecer nada para mim, porque não tem nada cadastrado. Então, não é o nosso caso. Quais geralmente são? Lista de clientes, isso aqui é uma planilha que você vai mandar. Então, se o cliente tem um CRM, um banco de dados, de preferência em planilha, onde ele tem dados do nome, telefone, e-mail do cliente, você vai usar esse tipo de público aqui, ó, para você dizer para o Facebook, ó, eu quero que você encontre essas pessoas e pessoas parecidas com essa aqui. Porque pelo e-mail, pelo número de telefone, o Facebook consegue rastrear pessoas semelhantes a elas, com base nesses dados. Então, esse público aqui de lista de cliente, você vai puxar. Atividade offline, atividade no app ou catálogo, isso aqui geralmente é para quem tem site. Quais são os que eu mais uso aqui? Conta de Instagram, vídeo, aí no caso, formulário de lead, se você já criou uma campanha com lead e essa campanha já gerou, esse formulário de lead já gerou muitos leads, você pode usar ela como base de dados, ou esses outros aqui, mas eu geralmente uso conta de Instagram, tá? Que é a rede social mais usada. Então, conta de Instagram, vou selecionar, avanço. Aí aqui, ele vai me dar algumas informações. Eu vou pegar aqui, qualquer um, não quero, né? Não é da, ó, isso aqui são clientes que eu atendo, né? Então, não é da doutora Ana Carolina Franco, eu quero da Premium Service, é a fonte de dados da Premium Service. Aí eu vou selecionar a origem do público e vou colocar aqui, pessoas que interagiram com essa conta profissional, aí eu tenho várias opções aqui, ó. Eu tenho, pessoas que começaram a seguir essa conta profissional. Então, eu quero, por exemplo, eu quero fazer um público de pessoas que começaram a seguir essa conta profissional, independente do tempo de dias. Então, eu posso pegar aqui, ele vai pegar 2.200 seguidores, que eu acho que quanto a Premium Service tem hoje. Então, ele vai usar como base seguidores, eu vou colocar seguidores do Instagram. Aqui, descrição não precisa, é opcional. Pessoas que seguiram a conta de Instagram. Não precisa colocar isso aqui é opcional, essa descrição. Mas eu quero pessoas que começaram a seguir essa conta profissional. Vou criar um público. Então, ele vai puxar como base de dados todas as pessoas que seguiram a minha conta de Instagram. Então, se eu quero fazer uma campanha específica para os seguidores do Instagram, esse anúncio automaticamente aparece para esse seguidor. Isso, Cleiton. Então, eu vou direcionar diretamente para seguidores do meu Instagram, do Instagram da Premium Service, no caso. Aí, quando eu crio, aí ele me dá a opção de criar um público semelhante, criar uma campanha ou criar um outro público personalizado. Eu vou criar público personalizado. Só que deixa eu fechar aqui. Repara que o público agora de seguidores do Instagram já aparece aqui, ó. Aí aparece aqui, ó, em preenchimento. Eu já posso usar ela, tá disponível para usar, mas ela ainda tá em preenchimento. Ele tá indo lá no Instagram puxar esses dados. 2.200 seguidores, vendo o que é conta ativa, conta inativa e tal, para poder fazer essa informação. Vou criar mais um público. Conta de Instagram, avançar, qualquer um. Aí eu não quero Alan Wilson, é da Premium Service. Inclusive aqui, se você quiser pegar a fonte de outro cliente, você pode. De repente aqui tem um outro, por exemplo, a Perfect KMS e essa oficina Perfect K são no mesmo grupo. Se eu quiser pegar a base de dados deles, eu posso também criar. Mas nesse caso aqui eu não vou misturar, tá? Então eu vou usar isso aqui. Aí, então aqui primeiro seguidores. Aqui é pessoas que interagiram com essa conta profissional. Então, o que é importante, pessoal? Leiam as informações, porque ela vai colocar aqui as informações para vocês sobre o que é esse público. Inclui contas da central de contas
que acessaram esse perfil ou executaram uma ação nesta publicação ou anúncio, como curtir, comentar, salvar, digitalizar o conteúdo no carrossel, tocar em botões ou compartilhar. Então, se alguém interagiu com algum anúncio, alguma publicação, algum carrossel do Instagram da Premium Service, eu posso criar um público aqui, só para essas pessoas. Ah, não, eu quero fazer um anúncio só para quem visitou o perfil dessa conta pessoal. Lembra da campanha de tráfego que eu recomendei para vocês, fazer tráfego de visitas ao perfil? No Thiago Rabelo lá, a gente não abriu, mas na conta do Thiago Rabelo, se eu não estou enganado, tem cerca de, desde que a gente começou a rodar a campanha de visitas ao perfil, tem cerca de 4.000 visitas ao perfil. Se eu quiser criar uma campanha só para quem visitou o perfil, eu posso criar esse público aqui, ó. Pessoas que visitaram o perfil. Vai aparecer para essas 4.000 e poucas pessoas que visitaram o perfil desde que a gente lançou a campanha. Às vezes a pessoa visitou, não passou a seguir, mas ela, ao visitar o meu perfil, ela caiu na minha malha, ela caiu na minha rede. Eu posso anunciar para ela durante 365 dias, entendeu? Outro, pessoas que se engajaram com qualquer publicação ou qualquer anúncio. Então aqui, esse aqui é o geral, é o que a pessoa que engajou mesmo em qualquer coisa, curtiu, comentou, mandou para alguém, visitou o perfil, qualquer coisa. Esse aqui é o que abrange todos. Aí tem aqui, você pode selecionar pessoas que enviaram uma mensagem para essa conta profissional ou pessoas que salvaram qualquer publicação ou anúncio. Então percebe que aqui ele te dá detalhamento, você afunila melhor esse público, então você consegue ter essa definição aqui. Então você pode criar um para cada uma dessas segmentações aqui e na hora de criar sua campanha você pode escolher um ou mais dessas segmentações e elas vão se complementar ali, né? Uma unificar com a outra e disparar para esse público. Então eu posso criar para cada uma delas. Eu geralmente coloco para pessoas que seguiram ou eu gosto de colocar isso aqui, ó. Contas que engajaram com qualquer publicação ou anúncio, porque aqui eu consigo definir dias. Então, por exemplo, se eu estou rodando anúncio para o cliente ali e tal, eu sei que geralmente depois de 90 dias, o público tende a esfriar. Então, geralmente eu gosto de criar públicos de 90 dias. Se eu sei que está ali num prazo legal, eu geralmente gosto de colocar 90 dias. Aí eu coloco aqui o nome, para eu saber do que é esse anúncio, né? Engajamento, Instagram, 90 dias. Pessoas que engajaram com qualquer publicação ou anúncio nos últimos 90 dias. Isso aqui é só para você saber do que se trata esse público que você criou, tá? Aqui você pode colocar quanto? Você pode colocar até 365 dias, tá, pessoal? Até um ano de duração. Porque o Facebook consegue ter mapeamento dessas pessoas de pelo menos 365 dias. Depois disso já não é tão preciso. Então, nesse caso aqui, só que nesse caso aqui da Premium, eu geralmente gosto de criar públicos de 90 dias. Você pode colocar 90, 91, 92, 120, 180. Vai muito do seu público. Se, por exemplo, um ponto importante que eu posso trazer para vocês. Se por acaso você sabe, depois de um tempo de experiência, que, por exemplo, vou pegar a oficina como exemplo. A troca de óleo geralmente é feita a cada 6 meses. É o ideal. Ou a cada 10 mil, 5 mil, 10 mil quilômetros rodados. Então, isso é a cada 6 meses, eu posso colocar aqui, ó, a cada 180 dias, para eu rodar campanhas de troca de óleo, por exemplo. Se eu sei que o meu público tem esse tempo de maturação, né? Ou se, por exemplo, você sabe, vou dar um exemplo para vocês, o anúncio da plataforma, meu Deus, como era o nome? Dash Cortex. É um dashboard lá para você gerar relatório de anúncio. Eu acho que faz uns 4 meses, 5 meses que eu vi o anúncio desses caras no Instagram. E eu nunca cliquei. Mas às vezes eu clicava, entrava na página, olhava o preço e tal, navegava, saía. Às vezes aparecia depois, entrava, olhava de novo, saía. Aí aparecia anúncio da Dash Cortex e outras empresas do mesmo segmento, né? E aí eu entrava, via e tal. Eu só fui entrar realmente para comprar o acesso ao Dash Cortex depois de uns 5 meses. Ou seja, o meu processo de compra levou pelo menos 5 meses. Então, se você entende que às vezes o negócio do teu cliente pode levar um pouco mais tempo de maturação, coloca 180 dias, coloca 200 dias, 300, enfim, você vai mapeando isso, vai sentindo isso com o teu público, entendeu? Então, aqui você cria, aí eu vou criar. Então, pessoas que engajaram com qualquer publicação, anúncio nos últimos 180 dias, engajamento Instagram, aí eu vou colocar aqui, 180 dias, criar público. Então, aqui eu posso criar vários públicos. O que acontece? A cada 180 dias, ele vai
renovar esse público aqui. Então, por exemplo, amanhã ele já tira o público do dia 181, ele vai atualizando sempre para frente, entendeu? Ele vai atualizando, deixando o público de 181 dias para frente, vai deixando para trás, entendeu? Então você pode criar vários públicos aqui. Então, basicamente, inicialmente você pode fazer isso aqui ou você pode criar isso na hora de criar campanha. Se você quiser, tanto faz. Eu às vezes crio por aqui, às vezes eu crio por lá, tanto faz. É o que eu falei para vocês. São vários caminhos que mandam para o mesmo destino, beleza?